Tá contando o vídeo? Deixa eu ver aqui. Tá contando. Quero que ignore o barulho externo, porque meu sobrinho ali tá brincando e tal, e poderá ter interrupções. Mas hoje, o vídeo de hoje é sobre uma reflexão. Desculpa eu parecer assim, ó. Tô sem barba, cabeça ratada e tal. Né, quis dar uma variada. Agora eu tô parecendo um monge. Não um monge cristão, como comumente tento parecer, mas tô parecendo um monge budista. Eu acho hinduísta. Hinduísta nem tanto, né? Mas vamos lá. E a pergunta que se faz assim, até que ponto você é solas escrituras? Né? Mas o que é sola escritura primeiro? Sola escritura é um dito muito, principalmente cristão, protestante na verdade, principalmente protestante, que diz que as escrituras é empírica e suficiente para ser utilizada como palavra de Deus. E que qualquer coisa, variação externa, tradição e tal, etc., não deve ficar acima dela, né? E tal, né? Ela é a suficiência e tal, e pá, e aquela coisa bem enaltecedora com relação às escrituras, coisa que eu concordo. A escritura, ela deve ser a maior fonte de revelação divina, né? Sobre. Mas agora é que tá, a gente fala hoje em dia, bate no peito, sola escritura, sola gratia, sola fé. Justamente, mas a gente tem que pensar que essas expressões não são iniciais da fé primitiva. São estabelecidas pós a fé primitiva, muito tempo depois, numa tentativa de, no imaginário protestante, regressar à fé primitiva, o que é muito diferente, né? Então vai construir 5 solas, né? Sola fé, sola gratia, sola escritura, sola fé, sola gratia, sola escritura. Não tô lembrando das outras duas, mas é bem na cara assim. Então, até que ponto vai o teu sola escritura? A tradição é importante para você? Aí, a tradição é importante. Aí eu te pergunto qual. Hoje estou aqui para lhe perguntar só. Aí você fala, tradição cristã, horas, bolas. Aí, de que tempo até que tempo? Aí você vai falar, primitiva, claro. Aí nenhuma tradição anterior te importa, né? Aí tipo, me importa, mas não no mesmo tempo. E certamente você irá fazer caminhos para responder sobre a tradição. A tradição deve ser maior do que as escrituras? A resposta é não. Mas é que tá. Algumas pessoas tiram o idealismo talvez do sola escritura, né? Por quê? Sola escritura é para falar da autoridade do texto, dos textos bíblicos, né? Como revelação suficiente, né, para nos tratar, nos condicionar o que é dos mistérios divinos, né? O que desce do mistério divino, o que vem vertido pelos mistérios divinos. E algumas pessoas ficam radicais, né, com isso. Ficam radicais com a tradição, ficam radicais com qualquer coisa externa à Bíblia, ficam radicais dizendo que coisa externa à Bíblia é um tiro no pé e não presta e tal. Mas algumas coisas que eu quero levantar só para incomodar esse tipo de pessoas. Se a tradição não tem nada a lhe ensinar, a Bíblia ela é feita por quê? E pelo quê? Até acho que a gente vê como evangelho, os 4 evangelhos, você vê que eles têm uma necessidade, que é de registrar a tradição, para ter contenção das informações verdadeiras do que ocorreu enquanto Jesus trilhava aqui na Terra. Mas se você vê, os evangelhos não foram escritos lá, vamos dizer assim, formados, documentados assim, fechadinhos de início a ponta, no momento em que Cristo pisava na Terra. Veio depois de pessoas já musculadas, com conhecimento oral daquilo que Cristo fez. E da consulta dessas pessoas, aí os evangelhos foram feitos e induzidos segundo as suas diretrizes, né, a quem estava sendo direcionado. Por exemplo, o evangelho de Lucas parece ser um evangelho, cara, de revelação potencial para defender o evangelho,
né, defender as boas novas, né, a seita do caminho, vamos dizer assim. Aí ele escreve como que isso, até pela mesma ideia que possivelmente também é escrito em Atos, é um documento que resume aquilo cujo qual se baseia a fé dos cristãos, de uma apresentação quase que jurídica. Inclusive, o termo doutor para Lucas, que às vezes as pessoas dão, pode não significar médico. É interessante, né? Pode significar que ele era uma pessoa de influência, quase que de autoridade também. Hoje em dia a gente também tem uma parada assim também, dita, a gente fala assim, eu tô fazendo doutorado. Essas coisas assim e tal. Necessariamente o doutorado que o cara tá fazendo não é o doutorado de medicina. Então, as pessoas podem ter confundido isso. Mas o que eu quero dizer é que são tradições que eles conservaram. Mateus vai pegar as tradições que ele conseguiu recoletar e dentro dos próprios discípulos, dentro dos próprios apóstolos e testemunhas oculares de Jesus, ele vai escrever à luz disso para os judeus e a cada evangelho na sua diretriz. E João, né, ele escreve de uma forma ainda mais pessoal do que os outros, falando sobre a divindade de Cristo. E cada um tem um modelo ambiente e direcional. Tradições. Já está na composição dos evangelhos. Tradição. Terá referências também dentro do evangelho, que nem João vai dizer assim. O que Jesus fez não caberia nem sequer se fosse todos os livros do mundo dispostos a escrever. De tantas coisas que Jesus fez. Não cabe no gibi. Então, já dizendo dessa incapacidade textual, entre aspas, e eu estou dizendo assim, quase que cinicamente, porque é o que a proposta do texto. Mas Pedro, aquilo ali é um exagero. Tá ligado? E evidentemente deva ser um exagero, né? Mas o exagero tá querendo dizer o quê? Que não cabe no registro cujo qual João deu aquilo tudo que Jesus ensinou, fez e operou em vida. Coisas que a gente vai citar e ver, ouvir depois nas cartas, quando Paulo fala, ou os outros apóstolos, vai falar sobre a tradição de que eles tinham deixado a igreja. Tradição são essas. Né? Eles tinham os textos bíblicos. Então a tradição estava lá, correndo o tempo inteiro na veia do cristianismo. Enquanto isso, principalmente no período em que o próprio cristianismo ainda não tinha o Novo Testamento. E quando eu falo Novo Testamento, o Novo Testamento fala da vida deles hoje pra gente. Eles eram o Novo Testamento em vida. Paulo ir para viagem, para escrever em quantas cidades Paulo foi, precisou Paulo se deslocar em quantas cidades Paulo foi. Teria de ir. Então eles eram o Novo Testamento. A pregação de Pedro àquela multidão teria que acontecer. O que é que eu quero dizer? É que aquele material, ele não veio de um imediato. Tá entendendo? Ele é quase que um registro do tradicional cristão, da memória tradicional cristã sobre os eventos e tal, né? Então, a gente vê muito bem disso, né? Os registros dos evangelhos, sumamente às vezes são vistos como os apóstolos já mais velhos, depois das experiências, escrevendo para se conservar a tradição, cristalizar a tradição de partes importantes da igreja. Então, só as escrituras, a gente está dizendo que as escrituras é baseada em tradição, mas eu quero chegar agora a mexer um pouquinho mais na raiz. O desenvolvimento de logos que João vai ter no início do seu evangelho, de verbo, por exemplo, uma coisa que a gente não encontra na tradição hebraica. Você vai consultar o solo das escrituras. Já rodei bem muito, até achar. Tente achar o conceito de verbo. E é verbo, vô negro. Verbo de forma certa. Você não vai achar, né? Em modo nenhum, em canto nenhum. Mas sabe onde é que você vai achar? Agora eu vou dizer, o solo é escritura. Nada externo influencia a escritura, ou deve influenciar a escritura deve falar por si mesma. E a escritura meio que tem essa parada assim de, tá ligado, não ter precisado de nada. Tá ligado? Ela é potencialmente para si mesma, mas ela se apropriou de tradições até externas ao povo, cujo qual escreveu a mesma. O conceito de verbo a gente vê iniciando em Heráclito, um modelo grego. O mundo grego, cara. A gente tá falando de acontecimentos que acontece no mundo judaico. Heráclito vai falar que o verbo é tecnicamente uma extensão da verdade divina que se locomove que faz todo o universo funcionar como é. Que vai desenvolver, depois de Heráclito, em cadeia dos filósofos estoicos e etc e tal, de alguns filósofos, a ideia dessa razão, logos,
é variado com o sentido de palavra e razão, né? Então, o Logos, ele é a extensão de uma divindade invisível, mas que se manifesta sendo nas coisas visíveis. E faz tudo se mover dentro dele, para ele, por ele, nele. Meio que tudo deve atributadamente sua existência a ele, porque tudo é uma extensão quase existencial do próprio dom verbial, que esse verbo é o reflexo do Deus invisível. Grego, né, da divindade invisível. Grego esse pensamento é. Cara, 400 anos, 200 anos antes, 300 anos antes de Cristo. Mas você vai ver registro assim. Você vai mais ou menos. Você vai ver registro assim. Antes de João pensar em escrever. Tá entendendo? Então vamos dizer o quê? Que Deus preparou o povo grego para dar um ideal que o povo judeu iria pegar. Mas seria tradição, porque é uma tradição estoica. Né? Mas adentrou lá. Fora das tradições péssicas, que também está dentro do mundo judaico. Tradições é uma coisa que compõe tudo. Veja que louco. A gente dizer hoje em dia só as escrituras é muito importante. Né? Quando a gente fecha só as escrituras na nossa ignorância, não porque a proposta da ideia de só as escrituras, a gente fecha as possibilidades achando que às vezes a Bíblia é um livro que foi cabalmente, assim, de capa a capa, de Gênesis Apocalipse, dada e caiu do céu e o anjo Gabriel deu para alguém, olha, isso aqui, ó, tá aqui, ó, do início ao fim e tal, etc, e assim, eis a revelação. Não é, né? A gente vê, por exemplo, que o judaísmo do século de Jesus não é o mesmo, entre aspas, o judaísmo, que não era nem judaísmo, mas hebreísmo, vamos chamar assim, da Idade do Bronze, que não posso nem dizer se é hebreísmo, mas nos tempos dos reis, não é a mesma concepção teológica, porque Yahvé é tribalístico. Yahvé, na verdade, tem até um texto que usa, acho que é o Salmo 87, ou 82, que fala que Yahvé está no meio dos deuses e dos filhos dos deuses, e ele acusa os outros deuses de não serem deuses porque eles não procedem bem com a humanidade e não julgam bem. E tecnicamente os ameaçam, vocês não são mortais, mas vocês vão perecer. Aí isso, judaicamente, isso estava dizendo, na verdade, deixa eu voltar um pouquinho mais antes de chegar, isso estava refletindo a comum perspectiva teológica da época de que deuses existiam, tribal. Esses deuses, às vezes, eram submetidos a um deus maior, possivelmente, na cabeça hebraica, era chamado de El Elyon, Deus Altíssimo, né? Ele tinha seus filhos, os Benen Elohim, os filhos de Deus, dos deuses, ou filhos de Deus, né? E esse Deus, às vezes, tinha 70 principais príncipes das nações, 70 filhos para regerem cada nação. E o responsável pela porção de Israel era Yahvé. Aí, Pedro, você está se baseando em quê? Né? Se cada tribo tinha um Deus, essa teologia é muito estranha, né? Então vai ler Deuteronômio. Levítico, parece. Que fala assim, olha, Deus separou as nações segundo os filhos de... Foram separadas as nações segundo os filhos de El. E a porção de Israel é o Senhor. O Senhor é da porção de Israel. Tá entendendo? Então, tecnicamente, o texto faz alta referência na cara dura, assim, pra quem não quer, tá, etc. E a gente pula, tá ligado? E principalmente se você leva em conta as palavras no original em hebraico. Então, a ideia teológica que é desenvolvida no tempo do judaísmo de Jesus não é o mesmo hebraísmo que existia, que era tribalístico, etc. e pá, sobre nação e tal. Não é a mesma coisa, não é. Com o desenvolvimento, com o passar dos anos, as tradições judaicas, mas se mesclando com perspectivas babilônicas, com as perspectivas pérsicas, gregas e tal, vão atualizando, vão formulando a forma com que se lê o texto. Eles não mudam o texto, quem sabe não, né? Mas eles mudam a forma como se lê o texto, né? Que é diferente, você não precisa mudar o texto se você adapta a forma com que se lê. Aí fica até estranho, porque até Jesus faz menção a esse salmo, chamando vós sois deuses. E tem que fazer um jogo de cintura tremendo, né? Pra não caber assim e tal, etc. Por exemplo, sei lá, eu quero dar outro exemplo aqui pra mostrar que realmente Yahvé um Deus mais da porção de Israel e tinha deuses respectivos, não somente pra gente considerar as cartas que é encontrada arqueologicamente e estelas, né? Falando dos outros povos e os povos falando segundo seu Deus. O que Israel era para eles, que dá na mesma perspectiva teológica, mas que individual segundo a cultura.
né? Mas, por exemplo, sei lá, quando Josué está sendo responsável líder pelo povo de Israel, ele encontra um anjo, um homem com a espada na mão, ele pergunta, tu é anjo nosso ou não? Ele fala, eu sou o príncipe do exército do Senhor. E essa ideia de exército, de hoste, né, de corporação, é a ideia que refletia bem com a ideia de ser os 70 filhos de El, ser príncipes das 70 também principais nações, que El dividiu cada um segundo as suas porções, e Israel era de Yahvé, né? Então, batia teologicamente com isso. Já no judaísmo, que vai beber mais da ideia da divindade universal, que o grego e também até a Pérsia já pregava sobre as suas divindades pessoais, e o judaísmo vai para se adaptar e não perder, e não era só o judaísmo, isso era nenhum crime, bebe dessa de diretrizes vinda por isso, né, velho? A gente vê, por exemplo, na carta de sabedoria de Ben Sirach, algumas mesclações e sublinhações do tom muito grego, né? Com relação aos elementos, etc. e pá, enfim. Então a gente vê que tradições foram a composição da própria escritura, né? A gente vê que a perspectiva provável dos judeus do tempo de Jesus e até a perspectiva que adentrou no Evangelho não é a mesma perspectiva hebraica daquela que é tribalística, é universalista, a da divindade, né? E sim, mas como assim se nos Salmos fala que Deus criou o mundo, o cosmos e o universo, se o Senhor fez todas as coisas? Esses filhos de El, eles tinham por missão representar a própria divindade superior, que era, entre aspas, o pai de toda a divindade. Eles eram meio que anjos da divindade original. Eles representavam e poderiam ser até mesclado com a divindade original nos seus atributos. E às vezes até pegava assim realmente atributos de uma divindade entre outras e tal, e eles mesclavam também. A gente vê um Cadê Achado que também fala sobre isso, então não tem nem como negar essas coisas. Então é que a gente fica olhando isso. Até que vai onde o Solas até que ponto? Se for no meio de dizer que as escrituras é boa e suficiente e não deve ser alteradas do jeito que ela for escrita, beleza. Esse é o Solas, né? Mas se for da forma com que você lança a luz, até o Novo Testamento lança luz sobre o Velho Testamento, e não é culpa do Novo Testamento, o judaísmo já tinha novos lançares de luz aos textos do tempo tribalísticos, né? Então, cara, eu poderia citar alguns salmos aqui, evidentemente, e até coisas na própria Torá, para revelar esse Deus que zela por um povo e rixa por outro, e que deuses combatem uns aos outros em campo de guerra de uma forma rixosa, né? As palavras que você vê geralmente em hebraico dizendo assim, eu humilharei o Deus de fulano, eu humilharei o Deus de Beltrano, etc e pá, porque é minha vez, etc e pá. Enfim, essas competições, a ideia de Yahvé nos salmos, às vezes, competir no espaço e governo com os deuses que estão falhando, os outros deuses e tal, etc e pá. Ecoa muito e repete muito. Então é isso que eu queria dizer. Até que ponto vai o solo das escrituras? Será que a tradição realmente é uma coisa de besta? Aí eu digo, você está muito tosco por esse lado, né? Você está realmente desconhecendo parte essencial das escrituras. As escrituras, ela é rica por esses meios, né? Pedro, mas você está dizendo que é mentira o tipo de cristianismo que Jesus ensinou? Não estou dizendo que é tipo de mentira. Eu acredito que Deus conversa com a humanidade. Eu acredito que Deus deu essa habilidade de adaptação da humanidade. E por que não Deus usou o próprio judaísmo, hebraísmo e cristianismo para pegar e mesclar elementos consigo para se compor uma verdade com a qual ele precisasse estar no seu povo, né? Eu acredito nisso, mas eu não sou nenhum tosco que vou dar um tiro no pé do fundamento real das coisas só porque eu quero perverter, tá entendendo? Então, fora o julgamento, enfim, tem um bocado de parada que a gente deve considerar. Mas você vê, o judaísmo já lançava luz diferente sobre determinados textos que originalmente não eram compostos para aquele nível de interpretação, né? Isso acontecia naturalmente com todo e qualquer povo, né? Era assim que eles usavam para perdurar a sua identidade tradicional. Era a adaptação da fluidez tradicional também, do jogo de cintura que a tradição tinha que fazer, em conversar às vezes com outras tradições. Senão desaparecia. Isso é simples. Tá entendendo? E hoje em dia o conceito da divindade que a gente tem, quando Paulo fala, nele nos movemos e existimos, né? Se porventura
mesmo cegos o pudéssemos achar, essas expressões tratava direto com elementos das perspectivas gregas do que apresentaram sobre o logos, o verbo, a palavra que tudo rege, tá ligado? E você não vai ver isso no judaísmo, de forma tão cínica, ou trabalhada a tal ponto. O máximo que você vai ver é sobre a Hukmah, sabedoria, e o Davar, a ordem. E se você misturar esses dois elementos, pode acentuar de fato, não é nem dizer que eles tinham, acentuaram o elemento de logos, pela perspectiva hebraicista, mas não era por isso que era baseado. Tradições externas que entraram na vida judaica, consequentemente, começou a basear a fé cristã, que hoje em dia temos tradições. E a tradição cristã foram tradições registradas de si mesmo, do próprio cristianismo, tal, se cristalizando por meio de texto, mas que ainda eram acompanhados por tradições orais que, segundo João, ou que, segundo Paulo, quando cita nas suas cartas, estás firme na tradição que nós ensinamos e tal, não cabiam em cartas ou em registro. A tradição essa oral, que deve ter sofrido muitas adaptações e perdido a sua essência original. É importante o termo solas por esse lado. Saber que não dá para saber qual é a genuinidade da tradição oral, ou a tradição fluida, vamos dizer assim. Já que ela pode ter ganhado muitas curvas, a gente vê que a teologia chegou nisso, né? A gente vê que, por exemplo, só no 3º e 2º século, já havia confusões de Jesus é isso, Jesus é aquilo. Já havia, hoje, a gente vê Armínio, Calvino e tal, e a gente vê que isso só deu errado, né? Então não tem como. Então só as escrituras às vezes é suficiente para falar da nossa fé? É. Mas, naturalmente, até quem é só as escrituras tem que brincar de matemática para dar respostas, para que com aquelas pequenas lacunas que detiver. Olha, eu não sei isso, mas isso dá nisso. Então isso, se eu fazer uma forcinha esticando para cá, responde. A gente tem que fazer isso. Então meio que já beirando, já fazendo aquela coisa, esticação toda, para não ficar não tão num solas assim, ou num sola bem esticado, bem fissurado e articulável aquilo que a gente deseja como resposta. Então, esse é o convite para você, pense. Sola escritura, mas você também, eu não estou nem falando de que escritura você está falando, né, também. Porque provavelmente o texto em que Jesus se baseava e os apóstolos baseavam não são os mesmos textos que a gente tem hoje, são, ou os mesmos textos que a gente tem hoje, com menos textos que a gente não tem hoje. Nem a Igreja Católica tem esses textos, e nem as outras. Quando a gente vê na tradição cristã dos primeiros séculos, algumas citações à tradição literária dos primeiros cristãos, tipo o livro de Enoque, que hoje ninguém tem, nem a Igreja Católica nem a protestante. Quem tem é a Igreja Etíope, e nem sei se é o mesmo livro de Enoque que visualiza. E a gente não tem. Então, que solas é isso? Tá fora do solas ou dentro do solas? Já que parece que é tertuliano. Não sei. Tem um pai da igreja que defende empiricamente, dizendo que os judeus detestam o livro de Enoque, não aceitam, né? Porque fala na cara dura de quem é o Messias. E o Messias é Cristo. Fala isso. E o cabeça bastante influente. O pai da igreja bastante fluente. De séculos primitivos, né? Nem do 3º século, cara. Mas o livro de Enoque estava aonde antes de estar na comunidade cristã circulando na história de origem? Assim, estavam possivelmente com a comunidade judaica que morava no deserto, que a gente achou hoje nos documentos de Qumran, né? Então aqueles judeus eremitas, mongistas, entre aspas, quando digo mongista não é para pegar o mesmo conceito de monge, mas vamos pegar eremita, né? Que moravam no deserto, os castos, que provavelmente se vestiam de brancos, ou provavelmente também andavam descalços, etc. E tinham uma dieta mais rígida do que a cocheira, junto com a cocheira, levada lá em cima, que celebravam a Páscoa com pão e vinho, com mais aptidão, que tinha uma certa aspereza com o templo naquele período. Esses judeus tinham. O farisaísmo, não. E quando a gente pega o Antigo Testamento que a gente tem hoje, ele é baseado na tradição da literatura rabínica, que é bastante enraizada no farisaísmo. E veja, havia já comunidades com seus cânones diferentes no tempo de Jesus. Tá entendendo? Havia os saduceus, que
tinham talvez a oralidade dos outros documentos, mas só queriam os 5 principais livros. A Torá, o Pentateuco, os 5 livros de Moisés. E a gente tem os fariseus que tinham os profetas, né? Provavelmente, eu não sei se eles tinham todos esses livros e tal. E alguns livros da tradições a mais, voando, né? Se considerar os judeus gregos, os helenizados, vamos dizer assim, ou os outros judeus e tais. Que ainda tinha os lá que hoje que a Igreja Católica trouxe, que é o de Tobias, Judite, Macabeus. Tal, algumas coisas flutuantes assim, mas era flutuantes da oralidade da tradição. Documentos mais ou menos, ninguém nem da oralidade, mas documentos que eles consultavam, mas não eram sacros a níveis ao ponto e tal, mas ele tinha os profetas, os livros poéticos e tal, que a gente tem hoje no Antigo Testamento, mas não, né, fora do cânon, mas eles ainda haviam levado em consideração de forma tradicional os deuterocanônicos que a gente encontra hoje na Bíblia Católica, e possível algumas comunidades de judeus, tinha outros deuterocanônicos ainda mais, por tradição. E os essênios, possivelmente essênios, que eu chamo assim a Ludos de Qumran aos essênios, né? Esses outros judeus, que possivelmente foi os principais influenciadores, que Cristo pegou parte da influência deles para constituir o que ele pregava, ou ele tinha algumas origens ideológicas que é agregada ao Evangelho, a fluidez do Evangelho, a nascente do Evangelho. Eles tinham o livro de Enoque, o livro dos gigantes, eles tinham o livro das tradições deles, a parte, né, dos fariseus. Então, tipo, eles tinham mais livros que os fariseus, ou livros distintos dos fariseus, além dos livros que os fariseus já tinham, né? E eu digo, qual da nossa Bíblia hoje tem o livro de Enoque, livro de gigantes, o livro de tradições, etc, extracurriculares? Claro, eu vou até tirar o livro de tradições, porque, de fato, o Evangelho propõe coisas novas, mas à luz de algumas tradições antigas, conservadas do essênismo, porque o Evangelho não era a mesma coisa agora do que aquele grupo de judeus que se recatavam a viver no deserto. O Evangelho agora era uma coisa praticável a judeu e não judeu. Então deveria sofrer adaptações que fossem praticáveis a isso. Tá entendendo? E acontece, mas a ideia do senso comunitário, o termo igreja, tal, etc., já era usada pelos essênios, o conceito da divindade, o Messias que vinha para curar, a forma que Jesus diz para os enviados de João, né, questionando se ele era Messias ou esperava outro. A resposta que Jesus dá, a gente encontra palavra por palavra nas citações dos documentos tradicionais essênicos sobre a perspectiva messiânica. E pronto, a gente vê que Jesus era mais um pouquinho no tocante ao essênismo, conversava com o farisaísmo e as outras coisas, sim, porque ele era um pregador, né? Mas ele conversava bastante mais com o farisaísmo, provavelmente. Até a rixa religiosa que a gente pode acreditar que João Batista tinha com os fariseus é muito similar com o que a gente pode aprender sobre os essênios, sobre a estrutura ideológica que os essênios tinham sobre os religiosos do tempo, de hipocrisia, de impuros, né, e de não verdadeiros e tal. Enfim, é isso que eu quero dizer. Que escritura é? A gente hoje tem a escritura baseada na tradição rabínica, que tem a sua luz mais farisaica, etc. e pá, do que essênica. O livro de Enoque não chegou até aqui. Então, que sólabis escritura você diz? A gente vê que os cristianismos têm alguns outros documentos que primitivos, cara, que faziam citações a Barnabé com certa autoridade de doutrina. E agora, tipo, até esse nível de dizer que é sagrado e profano é bem diferente da régua que eles usavam para dizer o que era sagrado e profano. Porque a gente vê, às vezes, citação do pastor Hermes, a gente vê umas citações, enfim, de uma série de documentos, de textos, cujo qual a gente não tem hoje, mas que era bastante influente para ou entretenimento, ou conteúdo basáltico, tradicional, que